Olá pessoal, graça e paz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Eu sou o pastor e professor Jeová Rodrigues. No vídeo anterior, eu tratei do primeiro aspecto da salvação, que é a regeneração e conversão. E deixei claro que a regeneração é um milagre que Deus opera em nós, vivificando nossa velha natureza. E que somente através deste milagre, nós podemos ser inseridos na família de Deus. Em outras palavras, a regeneração, o novo nascimento, é a única porta de acesso para a salvação. O próprio Jesus disse a Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 2, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma vez inseridos na família de Deus, por meio da regeneração, uma série de outros milagres começam a se manifestar em nossas vidas. Inscreva-se nesse canal e deixe o seu like e os seus comentários logo abaixo deste vídeo. Seu feedback é muito importante para nós. Neste momento, quero convidar você a tomar um café comigo e a me acompanhar até o final deste vídeo nesses 2 dedos de prosa sobre teologia. No vídeo de hoje, vou iniciar nossa prosa tratando sobre o segundo milagre que acompanha a salvação, que é conhecido como justificação. O que significa justificação em perspectiva bíblica e teológica? No Antigo Testamento, justificar significa provar judicialmente a inocência de alguém ou declarar alguém justo. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 25, versículo 1 diz o seguinte: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Salmo capítulo 32, versículos 1 e 2 apontam a justificação como uma declaração ou imputação de inocência, particularmente quando se trata da relação entre Deus e as pessoas. Esse salmo diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. No Novo Testamento, justificar tem o mesmo significado do Antigo, com uma afirmação ainda mais forte de que é uma declaração ou imputação de inocência e não uma transformação moral. Romanos capítulo 4, versículos 2 a 8, capítulo 5, versos 1 e 9, deixam clara essa premissa. O primeiro texto diz o seguinte: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declarou: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos capítulo 4, versos de 2 a 8. Romanos 5, versos 1 e 9, Paulo diz o seguinte: e tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Existem 2 aspectos na justificação. Um aspecto negativo, que se refere ao perdão de pecados e eliminação da culpa. Salmo 130, versos 3 e 4 exemplificam isso. O texto diz o seguinte: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Um aspecto positivo, que é o segundo elemento, a imputação da justiça de Cristo ao pecador e a sua restauração ao favor de Deus. Nesse particular, nesse aspecto positivo da justificação, nós temos pelo menos 3 referências importantes: Isaías capítulo 53, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e Romanos capítulo 8, versos 31 a 34, que apontam para esse aspecto positivo da justificação, que é o perdão dos pecados. Isaías diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo, escrevendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai falar a respeito do cumprimento dessa profecia de Isaías,
Paulo diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 34, Paulo mostra a aplicação da obra de Jesus na vida de um pecador quando ele crê. Paulo diz o seguinte, Romanos 8, 31 a 34. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. De acordo com as Escrituras, a justificação é um ato legal de Deus pelo qual ele declara justo e livre de culpa e condenação aquele que pela fé aceita Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador, além de experimentarmos uma nova vida, ainda somos considerados justos diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Você foi declarado legalmente como justo ou justa diante de Deus, e é assim que Deus te vê em Cristo Jesus. Esse é o segundo milagre que a salvação nos dá. Quer saber mais sobre o assunto? Nos próximos vídeos continuarei tratando das outras facetas da salvação. Aguardo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.